Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eudes, sou professor de Química e vamos para mais uma aula da disciplina e o assunto é distribuição eletrônica. Um pequeno adendo aqui teórico sobre isso é que a distribuição eletrônica vai tratar sobre a quantidade de elétrons presente nas camadas ou níveis de energia e também nos subníveis de energia, que em química é chamado de orbital. O orbital ele vai indicar a região mais provável de se encontrar os elétrons. Os elétrons eles têm um tamanho tão pequeno e uma velocidade tão grande que não é possível dizer a velocidade e a localização do elétron ao mesmo tempo. Isto posto, cada camada vai ter uma quantidade fixa de elétrons. Esse desenho do diagrama das diagonais, a gente vai utilizar para pautar as questões, porque em concursos em geral, esse é um assunto que costuma cair. E o significado está aqui à direita. O nível de energia correspondente é esse número aqui, à esquerda. O subnível ou orbital é a letra S, P, D ou F. E o número máximo de elétrons que esse subnível vai comportar está aqui no expoente. Então, quando a gente for fazer distribuição eletrônica de um elemento químico, a gente vai seguir as diagonais aqui em amarelo, até chegar no número atômico correspondente. O número atômico, como a gente viu em outras aulas, é o número de prótons correspondente. E aí que vem a questão, se o número atômico é o número de prótons, por que a gente vai utilizar distribuição eletrônica, que é de elétrons, levando em consideração o número atômico? Simplesmente porque em um átomo convencional ou fundamental, o número de prótons e de elétrons começa o mesmo. Isso só vai mudar quando se tratar de um íon na prática. Então, o que a gente vai fazer nas questões? Utiliza esse diagrama aqui, perfeito? Para poder responder. Às vezes, se pergunta por nível também. Vou até fazer isso nessa questão para deixar o demonstrativo. Nessa questão, então, número atômico 35. Primeira diagonal, a gente responde com 1s2. E aí a contagem dos elétrons é aqui, ó. São 35. Vamos contando todos os expoentes, perfeito? Qual que é o ponto? No último expoente, normalmente vai ter menos que o máximo. Nos anteriores, sempre número máximo. Então, aqui eu vou ter 1s2. Na segunda diagonal em amarelo, 2s2. Na próxima diagonal na terceira diagonal, começa com 2p6 e termina com 3s2. Contagem rápida de elétrons. 2, 4, 10, 12. São 35 nesse caso. Está faltando alguns ainda. Próxima diagonal, 3p6 e 4s2. No 3p6 são 18, no 4s2 são 20. Próxima diagonal começa com 3d10, aqui são 30. E no próximo seria 4p6. Por que seria? 4p6 vai dar um total de 36 elétrons, ou 36 prótons aqui, não é o caso. Então é 4p5. Então, na prática, nós temos aqui uma distribuição eletrônica possível para o elemento X, que pertence à mesma família do bromo. Ah, perfeito. No caso aqui eu fiz, ele está invocando a questão da família. Então vamos analisar o que significa isso dentro da distribuição eletrônica. Esse é um assunto de tabela periódica. E já adiantando, na tabela periódica, família ou grupo indica o quê? Semelhança eletrônica. Semelhanças químicas, mas em primeira mão, semelhança eletrônica. Então, a questão da distribuição eletrônica, ela ajuda a entender comportamentos da própria tabela periódica. Ou seja, se eu quero dizer que dois elementos químicos, dois tipos de átomos são da mesma família, eu quero dizer que eles têm a distribuição eletrônica parecida em um aspecto. Qual aspecto? O seu final. O seu termo mais energético.
Primeiro, vamos aproveitar a questão para falar desses termos. Nível de energia tem a ver com a camada que o átomo tem em questão, porque segundo o modelo de Bohr, nós temos o núcleo positivo e as camadas eletrônicas. Camada K, camada L, camada M, N e assim por diante. São 7 camadas ao todo. Isso tem a ver com a tabela periódica porque ela tem 7 períodos, não à toa, é justificado por isso. Só que no assunto família, a gente vai tratar sempre do último termo, onde termina a minha tabela periódica. Então, aqui na tabela periódica, perdão, na distribuição eletrônica, nós chamamos essa última parte aqui, onde acaba a distribuição, de termo ou subnível mais energético. Porque à medida que a gente distribui os elétrons, eles vão ganhando cada vez mais energia. E isso tem um motivo em outra matéria chamada ligações químicas, mais à frente. O meu ponto aqui é, termo mais energético, o último termo vai definir a família. Então, nas famílias, costumeiramente, costumam ter o mesmo final. Se eu quero afirmar que dois elementos são da mesma família, eles obrigatoriamente precisam ter o mesmo final, ou seja, terminar com o mesmo subnível e com a mesma quantidade de elétrons. Tem exceção para a regra? Tem, mas por padrão a regra é essa. Então reparem que o nosso bromo terminou em 4p5. Ah, tem que acabar exatamente em 4p5 para ser da mesma família? Não 4p5. Mas pode ter 2p5, 3p5, 5p5, qualquer outro que termine com p5, para ser da mesma família exata do bromo. Quem corresponde a essa expectativa? Letra E, não é. Letra D também não. Letra C também não. Letra B também não. Quem é que acaba com o mesmo subnível exato do bromo que eu acabei de distribuir? É a letra A. No caso aqui vai ser o flúor. Perfeito? Então, família tem a ver com isto, tem a ver com o mesmo final. Eudes, como é que a gente vê as camadas aqui? As camadas é só olhar os níveis. Aqui tem a camada K, com 2 na frente vai ser camada L, com 3 na frente vai ser camada M, tem mais um aqui da camada M, e com 4 da frente vai ser camada N. Se eu quisesse fazer distribuição eletrônica por níveis aqui, primeiro eu faço com as diagonais, então o ideal é gravar ou montar essa diagonal. Lembrando que na montagem o K é sempre um S2, no L é S2P6, no M S2P6D10, no N S2P6D10F14, o O repete o N, só que com 5 na frente, o P vai repetir o M com 6 na frente e o Q vai repetir o L. Porque existe o número máximo de elétrons para cada camada que eu vou colocar aqui ao lado. Na camada K só cabem no máximo 2, aqui 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E os subníveis, eles têm também um limite de elétrons. No S só cabem até 2, no P 6, no D 10 e no F 14. Enfim, mas falando do elétrons por camada, nesse caso o K teria 2, o L terá 8, o M vai ter 2, 8, 18. E, perdão, aqui também teria a camada N, né? E na camada N eu teria 7. Bom, então isso resume bem a questão da distribuição eletrônica. Pelo menos os termos mais importantes. Agora vamos para mais questões para poder fortalecer a ideia principal. Mas a importância da distribuição eletrônica é distribuir energeticamente os elétrons, e dessa distribuição a gente tira elétrons por camada, e inclusive camada de valência. Falando de camada de valência, é a camada, é a região da distribuição com a camada mais alta, né? Aqui é a camada 4 e aqui também. Então essa camada N será a camada mais energética, camada de valência. Que é a camada mais distante do núcleo. Perfeito?
Isso aqui é muito importante para as ligações químicas posteriormente. Bom, vamos para a próxima questão. Aqui foi para fortalecer conceitos básicos. Agora vamos focar mais nos exercícios em si. Aqui eu já estou deixando a distribuição prontinha para a gente poder utilizar nos exercícios. Próximo exercício. O ferro é um elemento químico de número atômico 26. Na distribuição eletrônica do ferro no estado fundamental, qual o subnível mais energético e o subnível mais externo, respectivamente? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque é parecido, mas é diferente. Subnível mais energético é o que eu tinha comentado antes da questão 1, que tem a ver com o último subnível, ou seja, vai ser a última parte que a gente vai escrever aqui das diagonais. O subnível mais externo tem a ver com a questão da camada de valência, que tem a ver com se a camada mais externa. Por isso que eu comentei na questão anterior sobre isso. Bom, mas para responder essas duas perguntas, distribuição eletrônica do ferro. Para fazer a distribuição eletrônica de um elemento químico, eu preciso do seu número atômico por padrão, que no caso do ferro é 26. Lembrando que o número atômico ele é individual para cada elemento. Todos os ferros têm 26, todos os oxigênios têm 8. Então, mexer no número atômico, que é o número de prótons de uma espécie química, vai mudar o elemento químico. Pois bem, todas as distribuições começam com 1s2, segunda diagonal 2s2, terceira diagonal começa com 2p6 e acaba com 3s2, só que eu já gastei 12 elétrons se eu somar os expoentes, lembrando que a contagem dos elétrons é só nos expoentes. 3s2, próxima, 3p6 vão ser 18, 4s2, aqui vão ser 20. Próxima diagonal, 3d10, mas aqui eu só vou colocar 3d6, porque eu não tenho 30 elétrons. Se eu colocar 3d10, na contagem serão 30. E nesse caso, eu preciso que sejam 26. Respondendo à primeira pergunta, o subnível mais energético é aqui, ó, onde termina a distribuição. Então, aqui é onde teremos o subnível mais energético. Ou seja, a resposta tem que começar com 3d6, que na ordem que está sendo perguntado aqui é desse jeito. Então, a letra A pode ir embora e a letra D também. Aliás, também pode ir embora a letra C, né, que é 3p6. Então, acabou. Por que 4s2 é o mais externo? Por causa da camada de valência. Camada de valência, dentro aqui desse universo da distribuição eletrônica, é o nível de energia, esse aqui que eu estou destacando, com o valor mais alto. A camada de valência, a gente não olha daqui dentro as letras e os expoentes. A gente olha apenas o número relacionado ao nível de energia. Perfeito? É isso que a gente está procurando. Desta maneira, o que a gente vai fazer? Procurar. E está bem perto. O subnível mais energético está em 3d6. Então, ó, aqui, ó, 4s2. Esse aqui é o mais alto que tem, em termos de camada. Então, aqui é onde temos a camada de valência. Se aqui vai ser a região da camada de valência, o subnível mais externo pertence a ela, ou seja, é o próprio 4s2. Por isso que aqui vai ficar a letra B para a gente trabalhar. Perfeito? Então, distribuição eletrônica é importante por dois motivos. Primeiro, porque cai em concursos, em geral. É um dos assuntos pedidos em química com uma boa importância. E o segundo motivo, porque ela é capaz também de ajudar a gente a organizar a tabela periódica. A tabela periódica ela tem a organização dela por números atômicos, mas ela tem relação muito íntima com a distribuição eletrônica também. Então, dá para saber a família onde o elemento vai estar e o período onde o elemento vai estar. Só que eu já sei que é um elemento de transição e ele está no quarto período, por exemplo. Mas vamos fazer essa relação em outra aula. Aqui o foco é distribuição eletrônica apenas. Então, vamos abrir a próxima questão, terceira. E vamos nessa.
Próxima questão. Conhece-se atualmente mais de 100 elementos químicos, que são, em sua maioria, elementos naturais e alguns poucos sintetizados pelo homem. Esses elementos estão reunidos na tabela periódica, segundo suas características e propriedades químicas. Em particular, os halogênios apresentam. Então, aqui está invocando a tabela periódica. Vamos lá. Então, aqui está sendo invocada a tabela periódica para fazer a questão 3. E relação com a tabela periódica. Quem chegou, bem-vindo, mas vamos nessa. Então, a aula de hoje, só recapitulando distribuição eletrônica. E aqui nós temos uma referência à tabela periódica. Então, qual que é o ponto? Está sendo falado dos halogênios. Já aproveitando o embalo um pouco, a tabela periódica ela tem algumas organizações, é onde a gente coloca todos os elementos químicos, perfeito? E aqui a gente tem algumas famílias especiais. Lembrando que na tabela periódica, as famílias são representadas pelos últimos subníveis. E os períodos, em relação à distribuição eletrônica, são representados pelas camadas de valência. E tem ainda alguns tipos de famílias. Temos os representativos, que acaba a distribuição em S ou P. Temos os elementos de transição, que acabam em D. E temos ainda os de transição interna, que acabam em F. Os halogênios são da classe dos representativos, então é neles que vamos focar nesta questão. Teria que saber a tabela periódica para essa questão. Sim, nesse nível sim. Aqui temos questões de níveis diferentes. Temos que uma questão da Universidade Federal Fluminense, apesar de ser mais antiga. Então, é um conhecimento prévio que o estudante precisaria ter. A questão é representativos. Nos S1, vamos focar nos halogênios então. A gente vai ter uma aula separada sobre essas famílias aqui para comentar tudo isso. Halogênio são elementos químicos que terminam sua camada de valência em Ns2 e Np5. Porque uma característica que os halogênios têm é ter 7 elétrons na camada de valência. Então, é necessário ter S2 e P5. Esse N é o período onde o elemento vai estar. Porque o elemento representativo, ele acaba a distribuição eletrônica na camada de valência. Obrigatoriamente. Essa que é a diferença entre esses três tipos de famílias. Representativos acabam em N. N representa o quê? Que ele vai terminar a distribuição eletrônica na própria camada de valência, ou seja, dentro do próprio período. Elementos de transição são classificados como N-1, ou seja, eles vão acabar a distribuição eletrônica um nível antes da camada de valência. Então, eles vão representar um nível antes da camada de valência. Perfeito? O que vai acontecer então? Vamos lá. A questão está evocando um pouco de tabela periódica dentro de distribuição eletrônica. Famílias dentro da distribuição eletrônica são sempre os últimos subníveis. Períodos, camadas de valência. A gente vê isso, por exemplo, nesse tipo de imagem aqui. Quando a gente vai distribuir o nível de energia. Está aqui. Então, esse nível aqui na tabela periódica vai indicar, o maior deles vai indicar em qual período vai estar. E a família vai ser indicada por essa informação aqui. Ou seja, o número máximo de elétrons e o subnível. Qual que é o ponto? A aula de tabela periódica vai ser mais para frente, mas a questão está invocando os halogênios. Halogênios
por padrão, vai ter sempre 7 elétrons na camada de valência e pertence aos representativos. Qual é a característica deles? Acabar a distribuição eletrônica na camada de valência mesmo, ou seja, no nível mais alto. Se for de transição, eles vão terminar em D e eles vão terminar em N-1, ou seja, um nível antes. E se for um F, eles vão ser N-2, 2 níveis antes. Só que nesse caso, os halogênios eles vão terminar na camada de valência mesmo. E a pergunta é, em particular, os halogênios apresentam o elétron diferenciador no antepenúltimo nível, ou subnível F incompleto. Elétron diferenciador é o elétron mais energético, é o elétron que termina a distribuição eletrônica. Perfeito? Subnível P incompleto vai ser a letra D, inclusive. Por que o subnível P incompleto? Porque o subnível S ele é completo com 2. O subnível P é completo com 6. Os halogênios eles vão acabar a distribuição com P5. P5 é incompleto, só é completo com P6. E no caso, é o subnível P incompleto sempre. E os outros eu não vou poder afirmar. Primeiro, elétron diferenciador no antepenúltimo nível. Antepenúltimo nível é isso aqui. Seria um de transição interna. Só que aí teria que acabar em F a distribuição. A halogênio não acaba em F. Segundo, subnível F incompleto. Isso aqui vai ser pouco provável, porque se o subnível F estiver incompleto, ele vai acabar em F. Ou seja, não vai acontecer. C, o elétron diferenciador no penúltimo nível. Se for penúltimo nível, é isso aqui, N-1. E teria que acabar em D de dado. Não vai acontecer. Letra D, a resposta completa. Subnível P incompleto, quer dizer que ele vai acabar em P, senão não ficaria incompleto. Raramente um elemento químico vai acabar com uma letra, um orbital desses, e ser completo. Pode acontecer, mas não é o tempo todo. E letra E, subnível D incompleto. Subnível D incompleto significa que ele acabaria em D. Então aqui, letra D vai ser a nossa resposta. Bora para a questão 4. Vamos lá. Muito bem. 4. O número normal de subníveis existentes no quarto nível energético dos átomos é igual a... Aqui, posso até repetir a montagem da distribuição. Na camada L, cabem 2 elétrons. Quais subníveis vão aparecer? Só o S, né? Um S2. Na camada M, cabem 8 elétrons. Aí na camada M vai ser a segunda camada e vamos ocupar com 2S2 e 2P6. Já são 2 subníveis, S e P. Camada K primeiro, depois L. Camada M, cabem 18 elétrons aqui. Então, tenho 3S2, 3P6, 3D10. E está falando do quarto nível energético, que é a camada N. Na camada N, cabem 32. Então, é 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Ou seja, ele está perguntando quantos subníveis vão existir. Subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. Então, eu tenho 4 subníveis. Ou todos eles, né? Só tem até 4 subníveis, tá? Então, essa letra B, por exemplo, aqui, que está indicando que tem 5, não existe. É a letra E aqui, beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos abrir a próxima. Cinco. O número de elétrons de valência da camada de valência do átomo de cálcio no estado fundamental é... Então, aqui primeiro,
tem que gravar esse diagrama aqui, ou saber montar. O que eu fiz na questão anterior foi uma pré-montagem dele. Você tem que saber o número de elétrons de cada camada. Já estou repetindo aqui, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Lista desta forma aqui os subníveis. E aí você percorre em diagonal aqui em amarelo. Perfeito? Número atômico do cálcio, no caso, é 20. Distribuição eletrônica. 1s2. Primeira diagonal já foi. 2s2. Terceira diagonal vai começar com 2p6 e 3s2. Próxima diagonal, 3d10. Só que aí eu tenho que ver quantos elétrons eu estou gastando, né? 2, 4. E nos expoentes que a gente vê. Contagem de elétrons é aqui, ó. No expoente. 2, 4, 10, 12. Opa, pulei um. Antes do 3d10, pulei uma diagonal aqui. Tem 3p6. Ó, 3p6 aqui nessa diagonal aqui, ó. 3p6, 4s2. 18, e aqui 4s2. Fechei os 20. Fechei os 20 elétrons? Beleza. Camada de valência, onde que eu vou procurar? Aqui, ó. Esse valor aqui mais alto possível. Onde que esse valor está mais alto possível? No 4s2, né? Aqui no 4s2 é onde está o valor mais alto possível. Por quê? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. E a pergunta é, quantos elétrons estão presentes aqui? Aí elétrons eu vou procurar na parte de cima. Só tem esses dois aqui. Então aqui vai ter letra B como resposta. Bora para a próxima questão, questão 6. Bom, aqui a aula realmente é aula prática, inclusive posso deixar até depois mais exercícios para vocês, porém, aqui nós temos a questão distribuição eletrônica no módulo aprender até cansar, porque esse é o tipo de conteúdo que é chato no início, porque não é tão usual, mas depois que você aprende, ele fica mais tranquilo de se resolver. Então, resolvendo aqui, primeiro magnésio, tem 12 elétrons. Um S2, 2S2, 2P6, já foram 10. Então, o próximo vai ser 3S2. Acabou o magnésio. B, bromo, 35. Aí é só fazer 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. E só seguir as diagonais. 3S2, próxima diagonal é amarela mais adiante, 3P6. Já são 18. Depois 4S2. Já são 20. Aí depois do 4S2, próxima diagonal, 3D10. Já são 30. Aí no caso vai ser quem? 4P5. E não 4P6. Porque 4P5 teria que ter 36 elétrons aqui. Não é isso que está acontecendo. Então, essa aqui é a letra B. Letra C, cálcio, 20. A gente já fez aí na questão anterior, então eu vou só passar mais rápido. Ele vai acabar em 4S2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Pronto, fechou. E o bário, 56. Quando a gente faz atividade assim com vários elementos, é quase um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Do maior para o maior ainda. O máximo que eu fiz aqui foi letra B, que deu 36. 35. Então, vou só copiar para cá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6,
4s2, 3d10. Aqui eu posso colocar 4p6, dá 36 elétrons. Depois do 4p6 tem 5s2, 38. Depois do 5s2 tem o 4d10, que é 48. 5p6, que dá 54. 6s2, que dá 56. É exatamente o que eu quero. Ou seja, tem que ir já fazendo, contando os expoentes, ó, até chegar no número que a questão está pedindo. Bom, isso aqui vai fechar a questão 6. Bora para 7. Partiu. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Jornal do Brasil, outubro de 96. Considerando-se que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será. Então, tem questões que vão envolver texto, isso acontece, apesar dessa questão ser mais antiga, o que fica dela é que outras questões podem ter o mesmo mote, ou seja, contar uma história ou uma utilidade para um elemento químico, nesse caso é o titânio, e pedir algo sobre ele. Nesse caso, distribuição eletrônica. Em concurso, quando eu não quero perguntar tão diretamente distribuição eletrônica, ela é cobrada desta forma. Perfeito? Então, vamos para colocar novamente a nossa distribuição eletrônica aqui, para deixar o referencial. E vamos fazer a distribuição eletrônica com 22 elétrons. Lembrando, o número atômico é o número de prótons, beleza? Só que quando eu tenho um átomo no estado fundamental, o número de prótons e de elétrons é o mesmo. Então, titânio, símbolo do titânio 22. E agora a gente vai comentar. Vamos fazer cada etapa aqui. Começa com S2, 2 elétrons. 2s2, já foram 4 elétrons. 2p6, já foram 10 elétrons. Próximo, 3s2, serão 12. 3p6, 18. 4s2, 20. O próximo deveria ser 3d10. Só que eu só posso usar 3d10 se na soma tiver 30 elétrons para distribuir. Eu tenho 22. Então, no estado fundamental, a configuração eletrônica será essa. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d2. Vai ser a letra D aqui. Ou seja, depois que você pega a ideia da distribuição eletrônica, não tem grandes problemas envolvidos aqui. É uma questão só de interpretar texto e o quanto você tem a conexão com a tabela periódica. Algumas questões fazem essa conexão, outras não. Bom, muito bem. 8. A configuração eletrônica de um átomo neutro no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. O número de orbitais vazios remanescentes no nível principal M é... Bom, aqui, orbital vazio tem a ver com a utilização. E aí, qual que é o meu ponto? Orbital vazio significa, primeiro, o que é orbital? É a região onde você pode alocar os elétrons. É a região mais provável que você vai conseguir encontrar o elétron. E aí, vamos analisar os subníveis. Primeiro é 1s2. O subnível S, aliás, a camada K, para a camada K só existe o subnível S. Ou seja, aqui não vai ter nada vazio. Só existe o subnível S e está ocupado. Tem os 2 elétrons aqui. Para a camada L,
ela tem 8 elétrons no total. E para fazer esses 8 elétrons serem comportados, eu vou precisar de quem? S2 e P6. Aqui tem 2 elétrons, aqui tem mais 6. Fecham os 8 que cabem à camada L. Então, não tem orbital vazio, não tem local vazio nem na camada K e nem na camada L. Inclusive, se eu for fazer inclusive uma consideração, os orbitais no ensino médio, por exemplo, são colocados como se fossem quadrados assim, ou pequenos retângulos, onde eu tenho um elétron girando em um sentido e um elétron girando em outro. Aqui, por exemplo, o subnível 1s. Aqui, por exemplo, eu posso colocar o subnível 2s. Aqui, por exemplo, eu posso colocar o 2p. E aqui eu vou ter 1, 2, 3, primeiro todos para cima, depois volta para o início, 4, 5, 6. Só para indicar de onde eu estou tirando essas informações. Na prática, isso aqui são números quânticos, ou seja, aqui a gente está tirando informações extras para localizar o elétron. E orbital, que representa as letras S, P, D e F, são representados por esses quadrados. E aí o que vai acontecer? Se eu tenho S, é um quadrado só. Se eu tenho P, são 3. Na camada M, essa questão aqui é um pouco mais complexa. Ela tem 3S2, 3P6 e 3D10. Só que é aqui que vamos encontrar os orbitais vazios. Por quê? Porque a camada M tem 3S, e aqui está ocupado. A camada M tem o 3P, que tem 6 elétrons e tem, inclusive, está até semi-preenchido o último. Esse aqui é o 3P5, não é o 3P6. Só que aí a questão, está exatamente vazio o 3P? Não. Aí é que está. O 3P5 ele ainda tem ocupação. Então, aqui no 3P, ele está incompleto, beleza. Mas ele está incompleto é uma coisa, vazio é outra. Então, no 3P, nós estamos com... Ele não está 100% cheio, mas não está vazio. E no 3D, nós vamos ter até 5 orbitais. Ou seja, o 3D, aqui para a nossa questão, Eudes, mas o elemento químico não alcançou essa condição na distribuição eletrônica. Eu entendo. Mas isso quer dizer que, em termos teóricos, o elemento químico não vai ter elétrons nessa região. Então, quem vai ocupar essa região é um átomo que vai ter elétrons suficientes para ocupar. Isso é um problema? Isso é um defeito? Não. É apenas uma questão de que a questão está perguntando quantos orbitais vão ficar vazios nesse elemento químico em questão. Então, na camada K não tem espaço vazio, na camada L também não, e na camada M é onde vai começar a aparecer orbitais vazios, principalmente para os elementos representativos. Em algum momento eles podem ter orbital vazio. Os elementos de transição, que já acabam em D, já vão ter elétrons aqui normalmente. Então essa questão é um pouco mais chatinha, sim. Então essa listagem de exercícios aqui, com distribuição eletrônica, ela não é exatamente bobinha. Ela tem questões que fazem a gente pensar um pouco mais. E no subnível D, eu tenho 5 espaços possíveis. Como eu sei quantos espaços eu vou ter? É só contar o número máximo de elétrons. Cada espaço desse, cada suborbital, ele vai ter 2 elétrons no máximo que podem caber. Se eu tenho 10 elétrons no máximo, são 5 orbitais possíveis para ele, da letra C. Pois é, tá? Questão tranquila, questão casca grossa. Vamos seguir. Próxima questão, 9. O elemento cujo átomo
tem o maior número de elétrons em sua camada mais externa vai ser, bom, primeiro, maior número de elétrons em sua camada mais externa, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica de todos eles. Só pelo número atômico não vai funcionar. Então, por exemplo, na letra A, a gente vai ter um S2. Então, tem 2 elétrons. A camada mais externa é o termo técnico para camada de valência. Ou seja, aqui são 2. Na letra B, são 4. Um S2, 2 S2. Camada de valência é que tem número mais alto. Relembrando aqui nosso diagrama, a camada de valência vai se pautar em quem? Ela vai se pautar nisso aqui, ó, neste número mais alto. E os elétrons que estão dentro dela, vamos procurar nos expoentes. Mas aqui também são 2. Na letra C, número atômico, 7. Então não tem como saber quem vai ter mais elétrons na camada de valência sem fazer a distribuição. Tem que fazer. 1 S2, 2 S2, 2P6, aliás, perdão, 2P6 não. Tem 7 elétrons só? Então aqui vai ser 2, 4 e aqui vai ser 3. Para dar os 7 elétrons. A camada de valência é esta aqui. E eu tenho 5 elétrons aqui. Letra D, 11. 1 S2, 2 S2, 2P6 e 3 S1. Aqui só tem um elétron. E no 12, 1 S2, 2 S2, 2P6 e 3 S2. Vai ter só 2. Ou seja, a letra C com o número atômico 7 é o que vai dar mais elétrons na camada de valência em geral. Ou seja, se perguntar elétrons na camada de valência, não saiam chutando que é o maior número atômico. Não, é necessário fazer a distribuição eletrônica de todos eles. Quando eu falo que distribuição eletrônica é importante em geral, também é por isso. Próxima questão, bora para 10. Separei algumas para a gente aqui. Bastante questão, tem 13 aqui, para a gente poder não esquecer. Muito bem. 10. O número de elétrons em cada subnível do átomo de estrôncio, em ordem crescente de energia, é. Aqui no caso, é um termo mais técnico para dizer que ele quer distribuição eletrônica por ordem de energia. Simples assim. Então, vamos apenas fazer a distribuição eletrônica do estrôncio, cujo número atômico é 38. Sem grandes problemas. Então, primeiro, 1 S2, 2 S2, 2P6, 3 S2, 3P6 e 4 S2. Isso aqui já foram 20. Pegando as diagonais menores. Próxima diagonal, que vem com 3 itens. 3D10, são 30. Próximo, 4P6, 36. E ele tem 38, então o próximo tem que ser 5S2. Então ele precisa acabar em 5S2. E tem que ser em ordem crescente de energia. Tem que ser nessa ordem que eu acabei de escrever. Então vai ser 1S2, 2S2, 2P6, 2S2, 3P6, 4S2. Letra A. Nesse caso aqui, essa ordem aqui está na letra A. Cuidado com a leitura das outras questões, que ele vai embaralhar, ou tentar embaralhar, essa ordem. Lembrando que a ordem da distribuição eletrônica ela é a ordem dessas diagonais. Então, não é a ordem de camadas, é a ordem da energia dos subníveis. É ela que determina esse aspecto da química. Bora para a próxima. Questão 11. Os 3 elementos X, Y e Z têm as seguintes estruturas eletrônicas no estado fundamental. Nós temos 3 aqui. 3 elementos químicos, cada um com sua distribuição eletrônica. E
De acordo com tais estruturas, os três elementos podem ser classificados respectivamente como: primeiro, tem a ver com a classificação deles. Vamos voltar para a tabela periódica, a ideia de família. Se eu tenho elemento, aqui no caso, eu tinha comentado que em questões anteriores que representativa acaba em S ou P, transição D e transição interna F. Não tem ninguém com D ou F, então vai ser tudo representativo. Se acabar em S1, a gente tem os metais alcalinos, só dos representativos. Se acabar em S2, nós temos os metais alcalino-terrosos. Mas não é o nosso caso aqui, então vamos focar nas letras P. Aliás, tem um D sim. Se tem D de dado, se tem D, eu já posso dizer qualquer D, D1, D2, D3, D4, não importa. Ele vai ser classificado como elemento de transição. Todos os elementos que acabam em D são desta natureza. Agora, voltando aos P's, P1 é o grupo do boro, é o primeiro da família. P2 é o grupo do carbono. Esses três primeiros têm a ver com os primeiros de suas famílias. P3, que é o grupo do nitrogênio. Agora, em relação aos últimos, P4 vai ser chamado de calcogênio. P5, halogênio. E P6, gás nobre. E toda essa classe de famílias aqui é representativa. Representativo significa o quê? Que a distribuição eletrônica ela termina na camada de valência. Bom, então podemos dizer que P6 ele é representativo. Só que na questão, a gente quer saber quem é representativo, quem é transição e quem é gás nobre. Gás nobre está sendo tratado aqui diferenciado na questão. Então, acabou em P6, a tendência é chamarmos de gás nobre, nesse caso. Então, tem que ter elemento de transição, gás nobre, e P4 é um calcogênio. Só que aqui, tirando os gases nobres, ele não está diferenciando todas as famílias. Então, por que eu falei todas as famílias? Para ver se uma delas estava na questão, e está, os gases nobres. Então, serviu. Aqui no caso, nós temos o elemento representativo. Então, a ordem tem que ser elemento de transição, gás nobre e elemento representativo. Então, nesta ordem tem que ser letra A. Perfeito. Então, agora a gente vai para a próxima questão, 12. Que essa aqui já acabou. Muito bem. Um subnível mais energético do átomo de um elemento é o 5P3. Portanto, seu número atômico e posição na tabela periódica serão respectivamente. Primeiro, vamos colocar o nosso diagrama aqui e vamos trabalhar. Que para fazer isso, bom, se tivermos uma tabela periódica em mãos, facilita. Porém, se não tivermos essa informação, o que vai acontecer? Vamos precisar escrever. Então, escrever o quê? A distribuição eletrônica. Então, vamos. 1s2, ele acabou em 5p3, né? Ele acabou em 5p, então lá embaixo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, já foram 20. 3d10, 4p6, 5s2, depois 4d10, e ele acaba em 5p3. Então é 5p3 que ele vai acabar. Contagem dos elétrons. Até 3d10 são 30. 36, 38, 48,
51. Então, o número atômico que é representado por Z é 51. Se é 51, acabou essa aqui e acabou essa aqui. Então, temos essa. Agora, período e coluna. Primeiro, o que significa período? Período na tabela periódica são as linhas horizontais. E elas indicam o quê? Quantidade de camadas que o átomo tem. Ou seja, a gente vai contar quantos níveis desse aqui o átomo tem. E dá para perceber perfeitamente que são 5, né? É só contar e procurar o número mais alto. A camada de valência é essa aqui. Inclusive, esse é o elemento representativo, porque a distribuição eletrônica vai terminar na camada de valência, inclusive. Ou seja, significa dizer que a gente não vai ter dificuldade de encontrar o período, é o quinto período. Nesse caso aqui, quinto período. E ele está perguntando a coluna. Coluna é a mesma coisa que família. E família na tabela periódica também é chamada de grupo. E isso tem a ver com o quê? Com o último subnível normalmente. Então aqui no caso a gente acabou em P3. Se a gente acabou em P3, na questão anterior eu tinha colocado as famílias, aqui eu tenho o grupo do nitrogênio, que nesse caso atualmente é chamado de grupo 15, na tabela periódica. Grupo 15 atualmente é o que se chamava de família 5A. Aqui no caso temos uma questão mais antiga. Porque até 1985 se utilizava o esquema de famílias A e famílias B. Famílias A para os representativos e famílias B para os elementos de transição. Inclusive, eu no meu ensino médio, apesar de eu não ter estudado em 85, nos anos 90 ainda tinha livros de química, por exemplo, com essa nomenclatura. Nos anos 2000 para frente, é que essa questão de grupo A e grupo B começou a cair mais em desuso, ou seja, começou a não ser mais utilizado com frequência. Mas, de vez em quando, ainda haverá questões invocando isso. Por isso que eu estou dando essa pequena aulinha de história da tabela periódica. Pois bem, então nesse caso é grupo 15 ou 5A. Então é quinto período e 5A. Então, cuidado. Famílias A acabam em SP, representativo. Famílias B são de transição, vão acabar em D. Só para deixar mais claro. E vamos para a nossa derradeira questão. Uma boa aula de prática hoje. E é isso. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Na primeira vai acabar em 3p3, na segunda vai acabar em 4p5 e a terceira vai acabar em 3s2. E aqui nós queremos a informação errada. De vez em quando acontece isso. Bom, aqui está falando de metal, não metal, halogênio, vamos lá. Primeiro, metais. Na tabela periódica, eles estão presentes do grupo 1 ao grupo 12. Tem algumas exceções, claro. É o grupo 13, perdão. Existem exceções? Existem, mas no geral é isso que vai acontecer. Os metais eles têm a camada de valência, normalmente, com 1 a 3 elétrons na camada de valência. Então, os metais em particular, eles vão acabar muitas vezes em S1 ou vão acabar muitas vezes em S2. Às vezes, os metais ainda podem acabar em P1, que é o caso do alumínio, por exemplo. Então, para acabar com 3 elétrons na camada de valência, tem que ser S1, S2 ou P1. Aí, dentro da distribuição eletrônica, pode caracterizar o metal. Mas, de novo,
Existem casos e casos. São 118 elementos na tabela periódica. Isso aqui é uma regra padrão. Nem todos vão seguir. Segundo, aí vamos ter os ametais. Então, os ametais, eles vão estar presentes do grupo 14 ao 17. E vão acabar sua camada de valência, não é final da distribuição eletrônica, é camada de valência. De P1 não, de P2 a P5. Ainda tem os gases nobres, que só acabam em P6. Ou quase todos acabam em P6, exceto esse aqui, que é o hélio. O hélio é o único que é a exceção, que acaba em S2. Pois bem, isto posto, colocando isso aqui, vamos verificar o que está acontecendo. Eu estou falando eletronicamente. Número 1 vai acabar em 3P3. P3 já é um ametal. Se a distribuição eletrônica indicar P2 para frente, na última letra, nós não temos um metal, teremos um ametal em questão. E a letra A está informando que o elemento 1 é o não metal. Não metal e ametal são a mesma coisa. Desta forma, falsa. Quer dizer, é verdadeira, mas ele quer o errado. Então, isso é verdadeiro, ele quer o falso, não vamos marcar. 2. Acabou em P5. A gente comentou em questões anteriores que P5 é um halogênio. Então, isso é verdadeiro, mas a questão que é o falso. Então, terceiro, o elemento 3 é um metal alcalino terroso, verdadeiro, porque acaba em S2. Então, nós temos aqui as três primeiras erradas. Letra D. Os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Isso é verdadeiro, por causa da camada de valência. A camada de valência do primeiro é a terceira camada. Então, ele está no terceiro período. E também acontece com o elemento 3. Então, ele também está no terceiro período. Se eles estão no terceiro período, eles estão no mesmo período. Só que a questão que é o que está errado. Isso está certo. Não posso marcar essa também. Letra E. Os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo. Isso está errado. Isso aqui está errado. Porque para pertencer ao mesmo grupo, os elementos precisam terminar com a mesma letra e ter o mesmo expoente. O primeiro acaba em P3, o segundo acaba em P5 e o terceiro acaba em S2. São orbitais com quantidades de elétrons diferentes. Para pertencer à mesma família, precisamos que os elementos tenham o mesmo orbital, o mesmo subnível, com os mesmos elétrons, para encaixar na mesma família. Não é o que está acontecendo. Letra E. Então, isso vai encerrar a nossa aula de hoje. Beleza? Depois eu passo mais exercícios para vocês, mas por agora é isso para encerrar o assunto de distribuição eletrônica. Forte abraço.